Olá, bem-vindas ao nosso canal do YouTube, O Despertar das Mulheres de Negócio. Hoje, o nosso encontro é com o terceiro episódio, O Medo de Dar Certo. Estamos aqui com a Liliane Fogaça, Érica Valego e eu, Vanilva Oliveira. O nosso tema de hoje, ele é um tema muito curioso, porque o medo de dar certo, de dar certo, ele acaba estimulando, por um lado, mas também por outro, porque, de certa forma, apesar de ter medo de dar certo, nós também, mulheres, quando vamos empreender, nós temos medo de dar errado, né? E esse medo de dar certo, ele está relacionado a responsabilidades que vão vir, que vão surgir, e que nós vamos ter que desdobrar aí no decorrer dessa jornada. Mas o importante é que a gente inicie sem medo ou com medo, né? E desenvolva um belo trabalho aí nesse mundo do empreendedorismo feminino. Né, Liliane? Isso, e o medo de dar certo, né? As pessoas podem até falar assim, é inacreditável, como assim medo de dar certo? Assim como existe o medo de dar errado, existe também o medo de dar certo, que nos paralisa, né? E a gente fica sem saber como fazer para sair daquela situação, né? E isso nada mais é do que insegurança em relação ao futuro. A insegurança que vai fazer com que você tenha medo de dar certo. E se der certo, o que eu vou fazer depois? Como que eu vou fazer para eu conseguir manter? Como que eu vou ser vista? Será que eu vou conseguir assumir tanta responsabilidade? Será que as pessoas vão olhar para mim com credibilidade e achar em mim uma opção correta, né? Então, tudo isso aí envolve o medo de dar certo e que traz a paralisação na ação. Com certeza, meninas. Eu também, eu acho realmente essa trava, né? Deu certo, e agora? O que eu faço, né? Para que lado que eu vou, né? Para que lado que eu vou seguir? No sentido de as coisas estão caminhando. Será que é dessa forma mesmo? Deus, né? Para esse lado que eu tô, né? Que eu tô indo. Até no sentido, eu já ouvi muitas empreendedoras, né, aí que já faturam, já são mentoras, faturam, né, milhões, na casa de milhões, chegar a falar assim, meu medo de ganhar um pouco mais, né? Porque aquele medo de eu vou perder a minha simplicidade, que as pessoas têm muito essa crença, né? Eu vou perder a minha simplicidade se eu chegar num patamar diferente. Então, gera esse medo, né, de perder até a liberdade, né, o medo de perder a liberdade, de perder o tempo, um tempo de valor ali com a família, né? Tá dando certo o meu trabalho, mas eu estou deixando de lado outras coisas, né, outros valores, né, no sentido do tempo até, né, a gente se dedica tanto para o trabalho ali, para a empresa, né, para dar certo, e eu estou deixando de lado algumas outras coisas. Então, acaba que essa crença do medo de dar certo ali, ela interfere, né, e não deixa você até fazer essa junção, né, de trabalhar como uma balança, né, trabalhar ali desenvolvendo, né, o seu trabalho, o empreendedorismo, e, né, balanceando, né, os dois lados da situação ali no dia a dia. Né, Vanilva? Verdade, meninas. E é engraçado porque isso gera uma insegurança, né? Uma insegurança de como eu vou proceder. Imaginem vocês, estou construindo um negócio e esse negócio vai se tornar grande. Então, você já sofre um pouco por antecedência e fica aqueles questionamentos: como eu vou proceder, como eu vou agir, como vai ser a logística, como eu vou atuar. Então, são questionamentos que realmente geram aí esse medo, né? Mas faz parte, eu acredito que faz parte, e é importante até porque o medo, ele acaba instigando a gente, né, para os desafios. A gente tem que se abrir para os desafios, a gente tem que se abrir para novas possibilidades, sejam elas
difíceis, sejam elas fáceis, sejam elas, né, no grau de intensidade que for, nós temos que estar abertos e ter coragem para estar aí conseguindo lidar com as adversidades, porque vão surgir adversidades, né? A gente sabe, a gente já está nesse mercado e a gente sabe que ele não é uma constante, né, meninas? Então, existem ali algumas variáveis no meio do caminho, existem algumas adversidades, mas é importante que a gente tenha um equilíbrio para saber lidar com essas situações e se manter firme, focada naquele propósito que a gente já construiu lá atrás, com o nosso planejamento inicial, né, para que as coisas continuem caminhando da forma adequada e da forma esperada. Não é isso, Liliane? Isso, Vanil. E assim, como a gente está numa crescente do nosso canal, nos episódios, né? A gente pode ir voltando do primeiro, do segundo, do terceiro, e você falou uma coisa muito importante, que é o planejamento. Uhum. Quando você tem um planejamento, você vai fazendo passo a passo, gradativamente, a segurança também vem junto. Você vai absorvendo essa segurança também e vai acreditando, vendo crescer paulatinamente, entendeu? E você consegue enxergar um objetivo alcançável. Quando você enxerga esse objetivo, isso aí, todo esse planejamento faz com que o medo de dar certo, ele não apareça, tá? Mas se em algum momento desse, porque isso envolve tanta coisa, envolve o apoio da família, envolve você saber lidar com as críticas paralelas, envolve você mesmo com a sua autocrítica, né? E nossa autocrítica, às vezes, é pior do que receber de outra pessoa, né? Então, tudo isso aí pode vir a fazer nascer o medo de dar certo. E se você tem todo esse planejamento, de certa forma, você já vai estar amparado. Você estando amparado, você vai assumir responsabilidade com consciência. Você assumindo responsabilidades com consciência, você sabe que você só tem que cuidar daquilo que está sob seu controle. O que foge ao seu controle, já diz, não está no seu controle. Então, se você foca para fazer bem feito aquilo que está sob seu controle, o restante você não precisa se preocupar, né? Você só vai ter que se administrar o que você tem com o externo. Deixar vir até você o que pode ser útil, o que pode ser positivo e que pode acrescentar para você no seu negócio e na sua vida pessoal, mas não deixar que isso faça com que você se paralise, tá? E coisas que virão externamente, a gente tem que trabalhar muito a questão da flexibilidade da adaptação. O caminhar, a caminhada, por si só, de um projeto, nos mostra vários caminhos que vão aparecendo. E com isso a gente vai, talvez, mudando de rota, a gente vai analisando que por aqui é melhor. Por quê? É uma crescente. A mutação, a vida, ela muda o tempo todo, tanto faz na vida pessoal como no negócio. Então, nós temos que ter um termômetro, né, fictício, um termômetro para a gente analisar para que lado que a gente vai, né? O que eu posso agora fazer, agir agora? O que eu posso fazer, deixar para depois? Então, tudo isso aí é uma questão de análise contínua. Então, gente, essa flexibilidade da adaptação, junto com a análise, junto com aquele olhar perspicaz, para você verificar em que ponto você pode melhorar nesses caminhos, né, que a próxima caminhada te mostra, ele vai te dando segurança e você consegue chegar, sim, a um objetivo, como eu já disse, né, atingível. Sim, e existe também, assim, aborda tanto esse tema que a gente está falando hoje, né, do medo de dar certo, quanto do tema que a gente já abordou aqui em outras, né, nos outros 2 episódios, que a gente já também acaba o quê? Se auto-sabotando, né?
o medo de dar certo, justamente que as meninas colocaram, e também assim, nesse sentido da sabotagem, né? Que a gente, o medo de dar certo essa sabotagem, você está se sabotando, né? Você sabe, você está conseguindo fazer as coisas acontecerem, está conseguindo fazer as coisas caminharem, né? E acaba que essa autossabotagem, né? Você tem tudo para dar certo, tem tudo para fazer, né? Já está fazendo certo, só que você acaba travando, você acaba segurando, né? Você se bloqueia. Eu já tive nesse lugar do medo de dar certo, da autossabotagem. Até no momento de, por exemplo, eu poderia ter feito, eu fiz um lançamento, um desafio, e fiz em um horário, né, um horário específico, eu já compartilhei com as meninas em relação a isso, um horário específico que eu sabia que eu não teria, né, era uma live, né, ao vivo, e eu sabia que não tinha ninguém ali naquele horário, 6 horas da manhã. Então, justamente porque eu já sabia que não ia ter ninguém, então era confortável para mim. Então, essa autossabotagem, né, ela é um conforto, você se sente tranquilo, né? Então, tem que tomar realmente esse cuidado, né? Justamente como a Liliane falou, a terapia, né, na época me ajudou bastante, justamente para eu, né, ver que era importante para mim, né, o meu trabalho, a forma eu estar colocando ali minha voz, né, no mundo, colocando ali para as pessoas, quanto também para as pessoas também se sentirem, né, as pessoas precisando, né, as mães, que são as mulheres que eu falo, né, no caso, como eu trabalho com as mentorias, então elas também precisam, né, precisavam de ter esse canal, e a partir do momento que eu estou, né, me desafiando, estou me colocando ali à prova, tá? Eu estou entrando em contato, então é o canal que está aberto. Então, se eu fecho, se eu bloqueio, né, ali, então não tenho esse canal com o meu público, né? Então é importante, sim, né? Eu acho que aquela coisa, tá com medo, vai com medo mesmo, né? Eu acho que não, você não pode se travar, não pode ficar parada, né? Vai caminhando dia após dia, faça o seu 1% todos os dias, né? Não queira também fazer o 100% de uma vez, tenha essa coisa de cuidar de você, de olhar para você e olhar para o seu negócio também, né? E segue, né? Vai em frente, né? Para ser saudável, né? Eu sempre prezo também muito isso do negócio ser saudável, né? Tanto a empresa, né? O negócio em si, quanto para você, se está bom para ambos, dentro de casa, na família, né? A empresa, né? Está gerindo ali, a família está caminhando junto, se for um negócio que você trabalha em casa, é bacana, né, nesse sentido, né, de estar bom para todo mundo, né, para que todo mundo esteja em harmonia, né, para caminhar em harmonia. Exatamente, exatamente. E escutando aqui vocês falarem, eu fiquei refletindo um pouco aqui. É engraçado que mesmo a gente tendo a certeza de que nós estamos preparadas para aquilo, para iniciar um novo negócio, para, sabe, para dar um up, uma mudança, realizar uma mudança, a gente tem um pouco de insegurança, o que é normal. E nós temos que entender que esse negócio, esse empreendedorismo, nós temos que avaliar da seguinte forma, e eu vou fazer aqui uma correlação com a ciência, porque ouvindo vocês falar aí me veio essa ideia de que quando a gente inicia alguma coisa, nós trabalhamos com hipóteses, né? Então, essa hipótese é de que pode dar certo, é verdade? E pode não dar, tá? São duas hipóteses. Porém, o que é importante a gente ter em mente? Que nós vamos obter um resultado lá na frente. Isso é certo, isso é fato. Agora, esse resultado vai depender de muitas coisas que vão acontecer no meio do caminho.
Então, no empreendedorismo, isso a gente vai depender da nossa dinâmica, vai depender da nossa disposição, vai depender do nosso estudo, porque todo negócio tem que ser muito bem estudado, muito bem estruturado, né? Então, é uma aprendizagem dinâmica, porque ao mesmo passo que a gente está absorvendo conhecimento, a gente está colocando em prática tudo aquilo, então é dinâmico, é um ciclo dinâmico. Porém, nós temos que entender que esse resultado que a gente espera, ele pode ser muito positivo e nos surpreender, porque ele pode vir de maneira muito maior do que aquilo que a gente esperava. E se ele não for positivo, nós temos que pensar que o resultado foi gerado, o resultado aconteceu. Agora, como é que nós vamos trabalhar com um resultado negativo? Nós temos que trabalhar da maneira de que esse resultado ele vai nos fortalecer, muitas vezes para iniciar ou mudar de direção, o que não é ruim de maneira nenhuma. As mudanças, elas não são ruins. Quando aquilo que a gente esperava que acontecesse não acontece, nós temos que estar preparados e maduros para entender que muitas vezes a gente precisa ajustar ou mudar o curso das coisas para que isso, né, aconteça e aconteça de uma outra forma. A gente pode pegar um outro caminho, a gente pode pegar atalhos. Então, a gente tem que avaliar e ter um olhar muito amplo, né? Porque existem vários caminhos para a gente poder chegar lá naquele resultado que a gente planejou lá atrás. Então, a gente tem que ter essa maturidade, tem que ter essa consciência e deixar o medo, muitas vezes, ali de lado. Por quê? Porque o medo, ele acaba aprisionando a gente, né? Ele aprisiona, ele torna a gente ali, muitas vezes, refém, e traz aquela insegurança. Então, a gente precisa deixar esse medo de lado, ter coragem, seguir em frente, ter foco. E o que eu sempre falo e que eu também já comentei nos outros episódios, nós temos que, ao mesmo tempo que a gente está atuando na prática, nós temos que estar absorvendo ali novas ideias, novos conhecimentos, nós temos que estar abertos para o mundo da informação, porque isso é que vai enriquecer todo o nosso planejamento, isso é que vai fazer com que a gente ajuste uma coisa ou outra que não esteja de forma adequada naquele momento, né? Então, eu acho importante que a gente tenha essa maturidade, né? Para saber que os resultados, que podem ser positivos ou negativos, vão aparecer. E que tudo isso depende da gente. E que se ele for negativo, não é porque você não deu conta do recado. Jamais. Você vai tirar daquilo uma boa experiência, você vai se fortalecer e você vai dar um pontapé inicial para uma nova jornada. O importante é não parar, o importante é seguir sempre em frente. Não é verdade, Liliane? Isso mesmo, Vanilva. Inclusive, essa sua fala me remeteu ao fato das pessoas, muitas vezes, não se acharem merecedoras do sucesso. E isso, né, vai nos levar também para a nossa infância, para a nossa adolescência. Então, toda aquela... Porque nós somos construídos com as bagagens que nós vamos tendo de acordo com a nossa vivência. Então, essa questão de você vindo e trazendo para você que você não é merecedora, você pode estar diante de uma situação que vai ser um sucesso e você tem medo de dar certo, talvez também por não se achar merecedora daquilo. Porque porque se achar menos, entendeu? Então, isso também tem que ser trabalhado. Como é que a gente trabalha isso, né? Uma das sugestões é estar com pessoas que vibrem na mesma sintonia que você. Procurar estar com pessoas que tenham objetivos parecidos com o seu, ou pelo menos tenham objetivos. Porque existem pessoas que não têm objetivo nenhum, vai vivendo, rolando a vida. Então, a gente tem que prestar muita atenção com quem a gente convive.
tá certo? A nossa família é um misto de pessoas, de personalidades na nossa família, mas em questão de negócio, a gente tem sim que procurar estar com pessoas que vibrem parecidos conosco, porque isso vai fazer com que é como se fosse aquela onda de vibração positiva leva todo mundo, assim como a onda de vibração negativa retrai as pessoas, a positiva leva, né? Então, assim, você perceber que isso aí é tão bom que em determinado momento você pode ser a inspiração para outros que estejam nessa situação de se sentir não merecedor ou com medo do sucesso. Então, de repente, você pode trabalhar isso, seu sucesso, e se tornar inspiração, né? Não deixar com que a procrastinação te impeça de avançar. Com certeza, Liliane, a procrastinação. E a procrastinação já vai ser o papo para nosso próximo encontro, né? Nosso encontro aqui. E como o tempo passa, né? Passa tão rápido. Agora eu vou passar aqui para vocês a nossa frase, né? A frase de motivação. A frase de motivação aqui já para te motivar, para que você saia desse medo, né? Desse medo de dar certo, tá? Que não te impeça, né? De seguir nesse próximo ano, né? 2023 já está aí, né? Acredito que agora nosso próximo encontro já será em 2023. Nós três aqui batendo um papo com vocês. Você só saberá se dará certo se tentar, tá? Então fica essa frase para que você tenha coragem de fazer dar certo, que você só vai saber se vai dar certo mesmo se você tentar, se você colocar a sua cara no sol, se você se jogar aí e sentir, né? Colocar a cabeça na certa e caminhar. Tá bom? Então, um grande beijo. Até o próximo, meninas. Até a próxima. Até a próxima. O próximo episódio vai trazer muitas coisas interessantes. E eu queria pedir a vocês para curtir a nossa live, o nosso programa, né? Esse episódio, curta, compartilhe com seus amigos. Eu tenho certeza que no grupo de amigos de vocês tem pessoas que precisam ouvir essa mensagem que nós trouxemos no dia de hoje, ok? Um forte abraço, um Feliz Natal, um ano novo de muita luz e sucesso, e tem uma vibração positiva para todo mundo. Boas energias para todos. Até a próxima. Grande beijo. Beijo.